Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3, 4, e ainda vamos para Romanos, capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Pai Celeste, Deus amado, glorioso é o Teu nome, Senhor, quando Ele nos é enviado pelo Espírito Santo, quando Ele está no nosso coração, como aquele casal verdadeiramente casado, cuja esposa tem honra pelo nome do seu marido. Assim também, Senhor, nós honramos o Teu nome, e sem que o Senhor nos dê esta graça, nós jamais poderemos fazê-lo, ainda que intentemos mesmo de coração. É o Senhor próprio que nos leva, nos dá condição a honrarmos o Teu nome. Nós te suplicamos, pela graça e o amor de Jesus Cristo, que a Tua bênção, que é o Espírito Santo, que é a vivificação da Tua palavra em nossa vida, possa ser uma constante, que tenhamos gozo e prazer na Tua palavra, na casa do Senhor, e de vermos uns aos outros, e de nos congratularmos e confraternizarmos em Cristo Jesus. Todos assentados em lugares celestiais, revestidos da armadura de Deus, prontamente equipados contra todas as astutas ciladas do maligno. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos que nesta noite o Teu Espírito possa vivificar a Tua palavra, e assim possamos dar mais um passo na fé, de fé em fé, de glória em glória, e possamos sair mais animados para as nossas lutas e batalhas, para cumprirmos o resto da nossa jornada aqui. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentarmos. Quero repetir a palavra lida em Tiago, capítulo 1, e depois os Romanos, capítulo 5. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Os Romanos, capítulo 5, versículo 3 em diante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Me faz lembrar nesse instante da história daquela irmã que estava sendo muito atribulada.
mas em troca, como resultado da tribulação, estava muito nervosa, muito impaciente. E ela foi ao pastor participar-lhe as suas tribulações, como também a sua impaciência, o seu estado nervoso. Então diz que o pastor começou a orar por ela, pediu a Deus que mandasse mais tribulação para ela. Depois então o certo estranhou aquilo e disse para o pastor: mas que é isto? Como que decepcionada. Eu venho pedir ao Senhor para orar, para assim Deus aliviar, amenizar as minhas tribulações. O Senhor pede mais tribulação para mim? Ele disse: sim, irmã, porque a senhora disse que está impaciente. E a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Então, nesse caso, a senhora precisa de ser mais tribulada, até que a senhora se torne paciente. Ultimamente, nós temos encontrado que muitas vezes nós mesmos, irmãos e irmãs, chegam a uma situação tão dramática em relação a determinados assuntos e decisões que têm que tomar, chegam diante de bifurcações e que têm que tomar uma decisão. Agora, eu creio que isso está acontecendo com a maioria da igreja. E nós temos conhecimento de muitos casos assim. Então a pessoa fica parecendo que não tem uma bússola. Chega a parecer que não tem uma direção. Mas isso é permitido por Deus. Porque quando nós queremos resolver a coisa pela razão, pela lógica, pelos sentidos, então Deus, como um bom pai, nos deixa assim como que atordoados, porque logo ali na primeira esquina nós encontramos que aquela não é a solução, aquela não é a medida correta, perfeita, e aquele não é o passo que devemos dar como noiva de Cristo. Agora, o irmão Branham diz assim: a noiva tenho, assim diz o Senhor. Mas eu tenho chegado a uma conclusão com experiência própria. Às vezes eu quero falar com Deus, mas não espero Deus falar comigo. Então a minha oração é como quase que para satisfazer apenas uma exigência da vida cristã, mas não um regalo, um prazer, e nem tampouco assim um profundo interesse de ouvir a voz do Senhor. Agora, o irmão Branham diz assim: se Deus respondesse às nossas orações assim que acabamos de orar, nós aprenderíamos a ser mais impacientes ainda. Isso não nos ensinaria paciência, mas sim impacientes. Agora, irmãos, vocês vejam que estes homens, estes maridos, que têm as esposas fiéis, dóceis, e que procura até adivinhar o que eles querem, eles são mais impacientes. Quando qualquer coisa atrasa, quando qualquer coisa falha, eles se tornam mais impacientes. Esse menino, esse moço, foi criado com tudo na mão, que antes de desejar o pai já deu. Basta parar numa vitrine e olhar e não precisa nem pedir. Então, essa gente é uma gente impaciente e nervosa quando não se consegue algo que deseja.
A pessoa acostumada a ter tudo o que deseja, a comer tudo o que deseja, a vestir da maneira que deseja, a calçar da maneira que deseja, ela se torna uma pessoa impaciente e nervosa. Isto é certo, perfeitamente correto. Vocês notem que nós estamos vivendo numa era neurótica, diz o profeta. Uma era nervosa, tenebrosa, em que os homens vivem com medo. Mas, se tudo hoje é elétrico, apenas aperto de botões, se tudo hoje é transportado a uma força motor, por terra ou por ar, esse simples voo já não satisfaz mais, já tem um supersônico. O homem não está mais satisfeito de ir daqui a São Paulo com 1h10, 15 minutos de viagem, confortavelmente comendo, se alimentando, de gravata, chegar lá sem precisar de tomar banho, basta tomar banho aqui. Se torna mais impaciente. Um dia eu fui para São Paulo e o avião atrasou aqui. E quando cheguei em Brasília, logicamente, aqueles passageiros estavam aguardando já há muito tempo este avião que faz Goiânia, Brasília, São Paulo. Então, um advogado assentou-se perto de mim. E assim que assentou-se, logo demonstrou seu estado de nervo. Porque o avião tinha atrasado como que 35 minutos. Mas acontece o seguinte, que ele perguntou para mim, escuta, o senhor marcou quanto tempo esse avião tem de atraso? Eu disse, não, eu aprendi a esquecer do relógio nestas horas. Eu passei a sofrer menos. Ele virou para o canto lá e não conversou mais comigo. Depois de viajar uns 10 minutos, ele virou para mim e disse, você sabe que você tem razão? E eu vou passar a fazer assim? Eu tenho sofrido demais com isso. Então, o homem está ali no aeroporto, na rodoviária, em qualquer lugar, e a impaciência vai tomando conta. Você vê, ninguém pode esperar um sinal abrir mais no trânsito. E a buzina está atrás. E a pressa daqui e dali. E as pessoas se tornam cada dia mais neuróticas, cansadas, fracas, degeneradas, nervosas e úlcera arrebentando no estômago por todos os lados e derrame cerebral, e infarto cardíaco, vida sedentária, causando tudo isso. Quando deveria estar acontecendo ao contrário, porque a ciência tem evoluído tanto, todo mundo estuda, não tem mais analfabeto, o mundo deveria estar virando um paraíso. Mas quanto mais evolui, mais insegurança, mais medo, mais pressa, mais terror. A mulher tem que trabalhar de um lado, o homem do outro, e não há dinheiro que chegue. Agora, ninguém quer sofrer tribulações. Ninguém quer sofrer escassez. Dentro dos níveis diversos da vida, cada um está insatisfeito. Mas agora, Tiago está falando aqui para ter grande gozo quando cairdes em várias tentações. Agora, essa tradução no grego quer dizer, quando vos forem enviadas várias provas. Irmãos, aqui está o paradoxo, o que quer dizer o contraste. A coisa contrária é o que faz o contraste da vida cristã com a vida natural do mundo. É aqui que faz a diferença entre o crente e o incrédulo. Por quê? Como se poderia cumprir o que São Paulo disse?
Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Haveria uma interpretação técnica para esse em tudo dai graças? E quando ele afirma categoricamente que todas as coisas contribuem, todas as coisas, todos os acontecimentos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sofrer é próprio do cristão. Agora, todo mundo sofre, sem exceção de classe. Mas sofrer como ovelha, como cristão, isso é próprio do cristão, do crente. Diferença entre a morte do cabrito e da ovelha. Basta o cabrito ver a faca. Então é aquele alarme terrível. E a ovelha é diferente, simplesmente lacrimeja. E aquele suspiro profundo, esvaindo a vida. Então eu vi perfeitamente o quadro. Como ovelha muda, ele foi levado para o matador. Mas há etapas da vida cristã. Eu me ponho a pensar, será que ainda nós não estamos naquela etapa de arrancar a espada e cortar a orelha do soldado? Pedro esteve naquela etapa. Será que temos chegado verdadeiramente a um genuíno batismo do Espírito Santo, a um genuíno Pentecostes? Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo para as provas. Ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo. A pomba o dirigiu para o monte da tentação, para o Calvário. Se você, como a noiva, tem o assim diz o Senhor no seu coração, o assim diz o Senhor é o Espírito Santo, é a palavra. Como, por exemplo, acerca de tal casamento. Você tem o assim diz o Senhor no seu coração? Ora, está mais do que claro, dentro da mensagem, que um casamento é uma escolha da pessoa. Ele não é uma escolha de Deus. É uma escolha da própria pessoa. Mas agora você, como noiva, teria o assim diz o Senhor no seu coração, quer dizer, o Espírito Santo te conduziria para tal prova, lhe dirigiria para tal prova, para tal sacrifício? Está muito bem. Só tem uma coisa, que sendo em forma de Deus, não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus. E humilhou-se até a morte e morte de cruz, negando-se a si mesmo. Porque não há coisa melhor do que você sofrer dirigido pelo Espírito Santo para aquele sofrimento. Mas na maior parte dos casos, dos problemas, sofremos por causa dos nossos ideais. Sofremos mais por causa do nosso afeto. Sofremos mais por causa dos nossos sentidos. Sofremos mais por causa da coisa financeira, da coisa material. Mas não há coisa melhor do que você estar num sofrimento terrível e que outras pessoas olhem e falam assim, mas que pena, que coisa, como pode isso acontecer? E há outras pessoas que se revoltam com o seu sofrimento,
quando você mesmo nunca se revoltou. Nós temos irmãos que foram chamados dentre famílias incrédulas e que enfrentam tais sofrimentos, chamados por Deus para enfrentarem tais sofrimentos, sofrendo por causa da palavra. João disse aqui: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Qual é a causa do seu exílio? Por causa da palavra de Deus. Qual é a causa que a senhora suporta tal afronta? As mulheres hoje têm muita facilidade para solucionar esses problemas conjugais. Com pouca conversa elas solucionam. Os homens também têm, mas não há manifestação de graça, porque eles não foram alcançados pela graça. Eles não têm a revelação da graça e não sabem o que é estender a graça para alguém. Eles não sabem, eles não conhecem isso. Então eles começam a classificar pecados. E as pessoas, a sociedade tem classificado pecado. Mas Deus não classifica pecado. Há só duas classificações de pecado dentro da Bíblia que eu tenho encontrado até hoje. Uma, de fato, não há perdão para ela. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso seria como dizer que aquilo ali é demônio. Essa é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo está cheia de demônio. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, fora disso, não há classificação de pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Mas agora, o irmão Branham diz assim, que Noé teve paciência com Deus. Que coisa que parece absurda, quando Deus é que tem paciência conosco. Ele disse: nós temos que ter paciência com Deus. Isso quer dizer, quando você vê uma promessa nas Escrituras, que ela desce em seu coração, não importa quando aquilo vai se cumprir. Você não estipula tempo nem época. Você é como Abraão. Você é filho de Abraão. É uma filha de Abraão. E Abraão levou Isaac para o sacrifício. Ele não estava fazendo ali uma novela, um drama. Deus não vai deixar. A sua fé foi além daquilo. Foi na ressurreição. Ele cria que Deus podia perfeitamente ressuscitar a Isaac, seu filho. Então, irmãos, esta é a fé da noiva. E chama as coisas que não são como se já fossem. E vocês sabem que nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para sermos julgados pela palavra, para não sermos julgados com o mundo, condenados com o mundo. A noiva não vai ser julgada. Por quê? Porque a própria palavra já tem julgado a noiva aqui na terra. Então ela vai julgar os anjos. Ela vai julgar o mundo. Mas o julgamento dela é aqui. Então ela não está julgando agora. Ela vai julgar naquele dia, com ele. Então julgará segundo a reta justiça. Julgará sem nenhuma parcialidade, sem nenhum afeto. Agora eu quero introduzir isso aqui nos 7 selos e 7 trovões, com a graça de Deus. Sabe por quê? Porque este é um segredo escondido ao mundo. E um grande segredo: regozijo na tribulação. Regozijo na tribulação.
Pois bem, então, nós vamos ver aqui na perguntas e respostas, número 3, quando o profeta, respondendo, disse: não, o tempo não terminou quando os selos foram abertos. O que aconteceu? Os mistérios foram revelados. Não que o tempo cessou, somente observe. Observe atentamente. Tempo nunca cessou até. Esse deve ser um pós-milianista, ou algo que fez a pergunta. Porque temos 1000 anos após a igreja. Isso é tempo. Ir para casa e voltar sobre a terra. Então o tempo cessará no novo céu e nova terra. Então não haverá tempo mais. Agora, o milênio não é o novo céu e a nova terra. Lá continuará a haver pecado depois do milênio. E, portanto, ele trazendo o cão e os seus servos para o outro lado, e os seus para o outro lado. E mesmo o pecado saiu da arca. Foi onde a semente da serpente atravessou o dilúvio. Mas Enoque, o que foi trasladado, era um tipo da noiva que subiu, não aquele que era carregado. Então o pecado continuará a haver no outro lado do milênio, mas não durante o milênio. Durante o milênio será paz, mas o pecado será tratado com o outro lado do milênio, então o tempo se murchará. E agora a abertura dos 7 selos, que foi dada pelo Espírito Santo, os 7 selos foram somente para fazer saber o que havia sido deixado nas dispensações atrás de nós. Então aí você viu toda esta obra maligna durante as 7 eras da igreja, o que tem feito até Laodiceia, o que Satanás tem feito. Mas aqui ele confirma uma coisa que eu achei muito profunda e interessante, dizendo: tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios já sido revelados? Foi uma pergunta que fizeram para ele. Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? O irmão Branham responde: não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Agora, dentro dos trovões, há uma coisa que não foi revelada. É o dia e a hora da vinda dele. Isso ele falou no 7º selo. E que tanta gente tem pegado e feito cavalo de batalha, e feito doutrinas, e um recebe revelação daqui, outro daquela, e formaram tantas doutrinas dentro da mensagem por causa disso. Mas isso aqui mata tudo. Eu disse: não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar. Os 7 trovões, ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse: porém o 7º anjo. E o que ele fez? Nos dias de seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. Então ele falou, em poucas palavras, ele explicou tudo. Agora eu quero lembrar dos irmãos uma coisa, seguinte: na mensagem Esteja Certo de Deus, o irmão Branham disse: o profeta chegou na casa da viúva. Ele disse: aquela viúva era do mesmo calibre do profeta, o seu caráter. Isso que é o importante. Ela nunca tinha feito nada que o profeta fez. Ela não tinha cerrado os céus, ela não tinha desafiado a ninguém. A sua vida era um desafio. Ela podia ter muito bem pensado num casamento, o que seria honesto para ela, para aliviar a sua cruz. Então o profeta disse que quando o Elias, o profeta de Deus, chegou lá, ela estava plenamente consolada
estabelecida da seguinte forma: vou apanhar 2 cavacos, 2 paus, e vou fazer uma cruz com eles. Eu vou fazer uma fogueira e vou preparar o meu último bocado para mim e meu filho, e depois então morreremos. Então Elias chegou ali, pediu água, depois disse: você me dá do que você tem. Então ali foi quando chegou um momento de decisão. Aí nós vamos voltar para o início da palestra de novo. Aí, irmã, você vai entender que Deus tem reconhecido esses momentos das pessoas, bifurcações, decisões, definições, e muitas vezes suas mentes cansam, as nossas mentes ficam cansadas, e nesta hora você não deve dar passo nenhum, ficar como que quietinho mesmo, até ter a solução, o prosseguimento da coisa, da cena. O único medo, a única confusão que há, é medo de dar um passo errado. Então, Elias, o estrangeiro, homem que ela não conhecia, lhe pediu, e diz o profeta assim, que ela ficou com um momento para decidir. Ela tinha que decidir obedecer ou não. Quer dizer, atender ou não. Eu vou abrir mais um parêntese. Nós ficamos aqui, atender ou não. Rebeca, quando Eliezer chegou lá e que ela deu água para o camelo, que é o próprio camelo que iria transportá-la para o encontro do noivo. Eu tenho falado, você só deve dar água para um espírito que te conduz para a palavra. Amém. Você não dê água para o espírito que te afasta da palavra, porque ele te transportará em sentido contrário do noivo. Dê água somente para um espírito que te conduz para a palavra, porque ele te conduzirá para o encontro do noivo. Agora, aquela donzela tão linda, tão pura, e ela então não sabia do que se tratava, mas Deus sabia de tudo. E Eliezer tinha uma missão tão tremenda, e disse a Deus: Senhor, eu tenho que levar uma moça para o meu senhor, mas me dê um sinal. Que missão tremenda! E agora eu preciso de uma certeza. Eu preciso de saber como eu vou fazer. Agora o irmão Branham disse assim: Moisés sabia o que fazer e como fazer. Enquanto eu não sabia o que fazer e como fazer, eu não dava um passo. Era preciso deixar o povo todo parado. Deixa quem quisesse murmurar, a areia cobria depois. Mas enquanto Deus não falava com Moisés o que fazer, ele não falava nada. Então vamos esperar até que Deus dê a linha. Vamos esperar a linha do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo dá a linha, ainda que você morra, é a linha. Oh, aí a gente sofre feliz. Aí você vai ter toda certeza. Então a moça foi para ali, deu água para o camelo, para toda a comitiva dele. E ele disse: bom, é essa. Que coisa maravilhosa, né? Quando você diz: bom, está ali a resposta de Deus. Acabou o assunto. Deus ouviu a minha oração. Ah, que descanso. Já sei o que fazer. Já sei como fazer. Então não duvidou. Ornou-a de dons, dádivas, braceletes. E aquelas joias simbolizavam os dons que o Espírito Santo dá para a igreja. Mas ela não podia ficar ali simplesmente ornada com bracelete, aquela coisa toda.
Chegou um momento que o mensageiro disse: escuta aqui, eu tenho que voltar para o meu senhor. E como é? Então o papai, a mamãe, os irmãos muito amados, queridos, quem não respeita aquilo, não é? Disse: não, deixa a moça conosco mais 10 dias. Não, vamos fazer o seguinte, ela que vai decidir. Ai, ela que vai decidir. Mas a menina não tinha experiência alguma, não conhecia o mensageiro. Agora o papai e a mamãe diz para mim que eu que vou decidir. E que momento, hein? Aí faz lembrar aquilo que o Espírito Santo diz para o profeta: porque escolheste a estrada estreita, etc, etc, etc. A grande vitória, a tremenda vitória do amor divino tem tomado lugar, porque você escolheu a estrada estreita. Porque você negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz. A tremenda vitória do amor divino não pode falhar. Ou cremos nesse Deus, então o deixemos. Elias disse: se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, então serve-o. Aleluia. Se é para ser crente, então vamos ser logo. Amados, de repente a moça disse: eu irei. Encerrou o assunto. Montou no camelo, enfrentou chuva de areia, enfrentou o que fosse. Mas a viúva tinha que decidir: atender ou não. Mas eu gosto mais disso. Isso acabou com uma brincadeira uma certa vez. O irmão Branham chega, ele acaba com a brincadeira, acaba com as discussões. Os discípulos ficam aí de manhã até 4 horas da tarde discutindo: 7 trovões aí, 7 trovões aquilo. Quando chega a mensagem pelo Espírito Santo, diz: acabou o assunto, acabou a brincadeira. A viúva teve que decidir. Teve um momento para pensar, teve um momento para decidir. Ela ficou numa bifurcação. Então você chega a uma bifurcação, uma coisa ou outra. Agora você vai lembrar: essa noiva tem, assim diz o Senhor, tem o Espírito Santo, ainda que seja para cruz. Jesus recebeu o Espírito Santo. Recebeu ou não? Tu és meu filho amado em quem tenho prazer de habitar. Então diz o irmão Branham, profeta de Deus, diz assim que quando a mulher decidiu, uma vez por todas, obedecer a palavra do profeta de Deus, Elias, entregou tudo que ela tinha. Não era muita coisa, não era muito conhecimento, não era conhecer a Bíblia toda de cor, não era nada disso. Era um pouquinho. Isso às vezes é melhor conhecer Atos 2:38, ser batizado em nome de Jesus Cristo, conhecer Malaquias 4:5-6, crer que Deus enviou um profeta para essa era, do que saber onde tem canivete na Bíblia. E há muitos crentes impressionados. Vai procurar para ele o que quer dizer Malaquias 4:5-6. Vai procurar para ele o que quer dizer Atos 2:38. Mas a viúvinha, que o sistema morreu para ela, ouviu assim: ó, amanhã vocês estejam aqui todo mundo com a trouxinha debaixo do braço para ser batizado em nome de Jesus Cristo. E ninguém conversou fiado, todo mundo veio, né? Meu Deus, aleluia. Irmãos, então diz o irmão Branham assim, e a gente pode ver como que num quadro, aquele homem calvo ali, pálpebras caídas, homem sofrido, homem que não tinha um olhar altivo,
E aquela mulher esquelética, magra, abatida, por certo uma viúva nova, porque tinha apenas um filho e ainda criança. E aquela cena deslumbrando. E quando ela decidiu, saiu assim diz o Senhor da boca do profeta para ela. E o profeta acrescenta, assim diz o Senhor, é um trovão, ou vice-versa, um trovão é um assim diz o Senhor. Então ele diz assim que quando a viúva resolveu, decidiu, tomou sua posição, é tempo de posicionamento. Quando ela decidiu, então diz o profeta, saiu um trovão da boca do profeta, Elias. E ele diz, um trovão é assim diz o Senhor. A farinha da panela não faltará. O azeite da botija não se acabará. Aquilo foi o trovão. É não faltar Cristo, é não faltar o Espírito Santo na sua vida. Isso é o trovão. Isto é assim diz o Senhor. E esta noiva tem o assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor como crer, como batizar, como se portar de todos os modos, sem se enredar. Agora, esse regocijo nas tribulações, o que ninguém pode entender, o que é um mistério. Que Deus me ajude, me ensine a ser paciente. A paciência de Deus não é entendida. Por isso você não pode esperar ser entendida, entendido, compreendido. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. E como me alegro por estarmos no último dia. E clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quantos creram nele para isso? Quantos creram? Quantos creram? E ele falou justamente de você. De você. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Fomos chamados? Cremos no Senhor? Está falando de quem? Que o Espírito Santo correria como rio de água viva? Mas o rio não se beneficia a si mesmo. O rio beneficia os outros. O rio da vida para os peixes, para aquelas vidas aquáticas. O rio sacia a sede. Eu estava patrulhando
e muita gente aqui nos arredores de Georgetown, Milton, acostumava ir a uma fonte que havia na colina. Era um poço artesiano. Justamente ao redor havia um montão de poejo e diferentes gêneros crescendo ali, como a hortelã. E eu costumava ir ali quando tinha sede. Você sabe que junto a uma vida que tem vida, nasce muita coisa. Muita coisa, mas não há confusão. Até o girino vai lá, ali por perto, na água que esparrama. Mas espera um pouquinho. Veja só. Como a hortelã. E eu costumava ir ali quando tinha sede, para chegar àquela fonte. E me lançava entre estas coisas e simplesmente bebia. E bebia. E bebia e esperava. E bebia e bebia e esperava. E no ano após ano, eu seguia vindo a esta mesma fonte. Bebia, bebia e esperava. E ano após ano eu seguia vindo a esta mesma fonte. Quantos estão fazendo isso? Anos após anos. E ela nunca cessava, nem no inverno, nem no verão. Não se congelava. Um poço artesiano não se pode congelar. Não. Pode congelar todo mundo ao redor, mas não tem jeito de você se congelar. Não tem jeito. Não importa com frio se faça. O frio não vai congelá-lo. O frio congelará a cisterna. A cisterna, sim. Um pouco de neve o fará. Vem. Porém, qualquer coisa que está em movimento tem vida em si. Está se movendo constantemente. E você não pode congelar o poço artesiano. Você tem uma artrite. Você tem que fazer exercícios. Uma das coisas que mais está matando as pessoas hoje é falta de exercício. É a vida sedentária. Espiritualmente não há exercício. Se não houver exercício e você não quer vir a esta fonte constantemente, beber e esperar, o frio congela a cisterna. Então é aquele crente que conforme o tempo, é igual a cisterna, está dando água. Conforme o tempo, se cair gelo, ela congela, parou. O frio congelará a cisterna, um pouco de neve o fará. Porém, qualquer coisa que está em movimento tem vida em si. Não importa quão deprimido esteja o espírito ao redor do lugar, este poço está sempre vivo. Viva nesse poço! Não importa o quanto esteja deprimida a atmosfera ao seu redor, desde que ela seja seu posto de ver. Não importa. Não importa. Para vos ajudar, irmãs, porque esse tem sido o meu conselho à parte para vocês todas. Há muitas testemunhas aqui. Para vos ajudar, aquele marido, como diz o profeta, que quer as coisas somente à sua maneira de pensar, à sua maneira, aos seus gostos. É claro, a tendência humana, minha irmã, meu irmão, é você sentir-se muito melhor num ambiente onde as pessoas fazem tudo é para te agradar e sentir as suas dores. Então essa é uma inclinação da carne, e para o lado que a árvore está inclinada, ela vai cair. É difícil permanecer feliz num lugar onde se recebe só maltratos, só exigências.
É difícil viver num lugar deprimido, deprimida. Mas não importa, havendo vida em si mesmo, não importa quão deprimido esteja o espírito ao redor do lugar, este poço está sempre vivo. Viva nesse poço. Viva nesse poço. E você deixará de ser deprimido, deprimida, por causa do espírito que está ao seu redor. Sendo que você está no seu posto do dever. Isto vos ajuda, isso vos consola. E sabe de uma coisa? Esta é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não pensemos nós somos os maiores sofredores da presente hora. Quando você estiver sofrendo muito mesmo, uma das maneiras que você pode agradar a Deus é pensar nisso. Eu não sou a maior sofredora. Eu não sou o maior sofredor da hora. Eu não sou o mais coitadinho do dia. Não. Deus tem visto em você constituição, como viu naquela viúva, para mostrar até seus ossos. Não importa quão deprimido seja, o espírito ao redor daquele lugar, esse poço está sempre vivo. Viva nesse poço. E eu notava quando passava e bebia água fresca. Oh, você não tinha que preocupar-se. Haverá deixado de correr quando eu chegar ali? Tem estado correndo. É noite e dia. Um velho agricultor me disse: meu avô bebeu daí. Meu avô bebeu aí desse poço. E disse: nunca tem se secado, nem nada. Segue sendo o mesmo poço, fluindo para o Rio Azul ali. O rio, a sua água ia cair no Rio Azul. Agora, quantas pessoas, irmãs, mulheres casadas, novas, quantas irmãs enfrentaram aqui coisas terríveis e sem condicionar Deus, porque há muita gente que quer enfrentar a situação assim, esperando que Deus solucione o problema. Nós vamos centralizar isso. Não faça isso não. Não condicione a Deus. Simplesmente diga: Senhor, se esta é a tua vontade, dá-me força para me comportar como um cristão, como uma cristã até o fim. Simplesmente, se esta é a tua vontade, se isto agrada ao Senhor, dá-me forças. Não me deixe faltar o teu Espírito. Não me deixe faltar aquele calibre de uma cristã, de um cristão. Olha, irmãos, o profeta diz: Deus permite isso para ver como você vai se comportar. Porque Ele não tem nada que condenar um pecador. Ele não tem nada que provar um pecador. O pecador por si já é pecador. Por si já está condenado. Mas vocês têm que entender que nós viemos ao mundo nessas circunstâncias justamente para Deus expressar seus atributos. Então, nós não podemos envergonhá-lo. Nós nunca o envergonharemos. Nós nunca dobraremos. Sabe por quê? Porque esse é um campo de batalha. A coisa começou lá em cima e Deus regaçou as mangas e disse: então vamos lá para a Terra. Eu escolhi aquele planeta para nós. E regaçou as mangas e disse: vamos lá. E eu estarei nos meus filhos e você estará na sua semente. Agora você vê o episódio de Gideão aí de novo. Eles são milhares.
O diabo está com tudo na mão para deteriorar o caráter, para matar o caráter das nossas filhas, dos nossos filhos. Mas eles passarão por isso aí. Você sabe que uma mulher pode trazer duas sementes ao mesmo tempo? Eva trouxe. E a mãe de Esaú com Jacó era uma santa mulher. No entanto, trouxe uma semente que Deus aborreceu ainda no seu ventre. Agora notem isso. Essa semente não se perde. Essa semente não se corrompe. Johnny, onde estava você, florzinha? Que passou o frio, enfrentou o fogo e está agora aí. Não tenha dúvida, nem um momento sequer. Deus te dará graça. A graça suprema da fé suprema para a hora suprema. Qual é a hora suprema? Você entende que essa hora suprema seria a hora de você ser transformado e subir? Não. Você tem que lembrar que às vezes você tem encarado momentos, que aqueles momentos são momentos supremos. São momentos de decisões, são momentos de ir ou ficar. E uma filha de Deus, um filho de Deus não fica enganado. Ele pode ir até ali, mas ele volta. Diz o profeta que a classe de verdadeiros cristãos pertenceram ao concílio de Nicéia. Eles entraram na verdade, mas logo eles deram por conta e voltaram. Aleluia. Nunca tem se secado, nem nada. Segue sendo o mesmo poço, fluindo para o rio azul ali. Pensei, oh, que bom lugar para a água. Eu saía do caminho quase uma milha para chegar àquele lugar, porque era realmente um lugar para beber. Passava por tudo. Era um lugar para beber. Oh, que bom era aquela água. Oh, eu saía ao deserto em Arizona e continuava pensando nisso. Se eu pudesse lançar meu solo naquele maravilhoso poço. Como disse Davi uma vez, oh, se eu pudesse beber daquele poço uma vez mais, se pudesse chegar ali. Quantos vão desejar um dia um culto aqui? Vão suspirar profundo. Quando ficar em casa, muitas vezes, por rebeldia de espírito, vão chorar, desejando que essas portas ainda estivessem abertas. Se eu pudesse chegar ali. Um dia me assentei e tinha certas coisinhas graciosas que me haviam sucedido e disse, que te faz tão contente todo o tempo? Você começa a conversar com a natureza quando o seu espírito está bem. Você sabia disso? A natureza fala com você e você fala com a natureza. Se a natureza conversa com você. E você conversa com a natureza. E a natureza fala. A natureza falou com Davi. A natureza falou com o irmão Branham. Os ruídos das cataratas. As correntezas de um rio numa noite. Você sabe disso? Aquilo muda de voz. Há vozes. Os pássaros. Então a natureza fala com você e você fala com a natureza quando o seu espírito está ligado a Deus. Porque em tudo você vê as obras de suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração para o outro. Namora-se do outro. Mas está aqui umas coisinhas graciosas e me pôs para conversar com aquilo que te faz tão contente todo o tempo. Mas você não tem problemas? Você não tem nenhuma pressão? É o que mais tem, é a pressão. É a pressão que faz borbulhar. Eu desejaria poder estar assim contente, porque eu nunca te tenho visto triste desde que estou vindo aqui. Não há nenhuma só coisa triste a teu redor. Tu sempre estás cheio de gozo. Tu estás saltando e borbulhando continuamente. No inverno ou no verão,
no tempo que for, tu estás sempre cheio de gozo. Que te faz? É porque eu bebo de ti? É por isso? Não, não é por isso não. Isso, bom, talvez é porque os coelhos bebem de ti e tu te agrades disso. Não, também não. Isso, bom, que te faz borbulhar assim? Que te faz tão contente? Que te faz estar sempre cheio de gozo? É porque os animais bebem de ti? Não. Você está querendo sempre saber o segredo, né? Você está querendo saber o segredo da minha alegria, não é? É isso que você está, não é, Brana? É porque eu bebo de ti, não é? Não, também. Disse, bom, o que te faz tão cheio de gozo? Me conta esse segredo. Me conta esse mistério. Me conta, por favor. O que te faz cantar na tribulação? O que te faz estar com o coração tão cheio de gozo, quando eu acharia que você deveria estar tão magoado, tão triste, com a dor terrível na alma, e mal-humorada, e ainda te encontrar tão bem assim? Por quê? Diga! Se aquele poço houvesse podido responder-me, eu teria dito, irmão Brana, não é porque você bebe, eu aprecio isso, está muito bem. Nem porque provenho água para os pássaros, está muito bem, isso é virtude. Eu provenho água para qualquer um que quiser beber. Eu não faço acepção de pessoas. Quem quiser beber, vem aqui. Porém, o que me alegra não é o meu borbulhar. É algo que me impulsiona por dentro. É a pressão. É a pressão! É algo que me impulsiona por dentro. É algo que me faz borbulhar. É o que me faz borbulhar. Não é o borbulhar ainda, mas é o que me faz borbulhar. É a pressão. Então você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, diz, e eles saíram da presença do Sinédrio, regozijando-se por haverem sido dignos de sofrer afrontas pelo nome de Deus. Regozijando-se na aflição. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, do poder de Deus pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. É 2 Coríntios 6. Mas ainda Paulo fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, se referindo a Jesus Cristo. 1 Pedro 2, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aí o profeta vem e diz: um cordeiro não reclama seus direitos. Agora aqui está. É o que te impulsiona por dentro, é o que me impulsiona por dentro. Essa é a pressão. É algo que me faz borbulhar. E dessa forma sucede com a vida cheia do Espírito. Mas você pergunta: como posso eu, irmão Brano, aprofundar no amor de Cristo? Ele responde: leia a palavra, leia e ore. Como Jesus disse, Ele dá a vocês poços d'água que saltam para a vida eterna, um poço artesiano, fluindo constantemente. Não importa que o resto da igreja esteja para cima ou para baixo, você se mantém nesse poço. Não importa. Quando aquele irmão morreu no auditório, ele disse: fiquem quietos. E ele disse: nesta hora vocês fiquem quietos. E um dia ele repreendeu os irmãos. Ele disse: vocês não devem se regozijar, gritar, porque um demônio foi expulso. Geralmente é o que se vê. Se vem aqui uma pessoa, você ora por ela, ela cai, é aquela emoção terrível, aqueles gritos, aquelas coisas todas. Ele disse: vocês não devem fazer isso, porque Jesus disse para não fazer isso. Agora, não importa se a igreja, se o resto da igreja está para cima e para baixo com a mão na cabeça. Não importa se ele ou ela, se você vê que ele está desorientado, o que isso pode fazer? Ele precisa de você, embora não reconheça. Você se mantém nesse poço, porque tomaria você um velho sistema denominacional, uma cisterna cheia de parasitas e tudo mais para tomar dessa sujeira estancada quando você está convidado a uma fonte, a um poço artesiano? O que se ajunta na vida das pessoas que estão vivendo pelos sentidos? O que se ajunta na nossa vida? Reservas, sentimentos, contrariedades, tristezas. É o que vai juntando, vai impregnando. Um abismo chama o outro. E daqui a pouco está ali aquela pessoa tão boa, mas encostada, congelada. Penso como impulsionava, saltava e gorjeava e ria, se alegrava e brincava e retorcia. Frio, chuvoso, quente, seco, quando o resto do país estava secando, ele estava borbulhando como sempre o fez, porque estava enterrado fundo, bem abaixo das rochas de onde saía. Oh, permitam-me viver nesse poço. Tomem todos os sistemas feitos pelo homem que vocês queiram. Tomam todos os seus velhos poços estancados, cisternas estancadas. Porém, deixe-me a mim ir a esta fonte. Deixe-me ir ali onde ele está justamente cheio. Ele é meu gozo, ele é minha força, ele é minha água, ele é minha vida. Ele é meu curador, Ele é meu salvador, Ele é meu rei. Tudo que eu necessito se encontra nele. Por que quereria eu ir a alguma outra coisa? Irmão, irmã, não viria você a essa fonte nesta noite? Viria? Se você não está, se nunca tem estado ali, a receberia esta noite enquanto inclinamos nossos rostos? Aleluia! E eles saíam da presença do Sinédrio, se regozijando por haverem sido dignos de sofrer afrontas. Afrontas. Ninguém vai te chamar hoje lá na lei, lá no Sinédrio, lá na justiça, e te afrontar lá não. A sua afronta está lá dentro de casa. Sua afronta está lá no seu trabalho. Aleluia! Deus amado,
nós honramos o Teu nome. E sem que o Senhor nos dê esta graça, nós jamais poderemos fazê-lo, ainda que intentemos mesmo de coração. É o Senhor próprio que nos leva, nos dá a condição a honrarmos o Teu nome. Nós te suplicamos, pela graça e o amor de Jesus Cristo, que a Tua bênção, que é o Espírito Santo, que é a vivificação da Tua palavra na nossa vida, possa ser uma constante. Tenhamos gozo e prazer na Tua palavra, revestidos da armadura de Deus, prontamente equipados contra todas as astutas ciladas do maligno. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos que possamos sair mais animados para as nossas lutas e batalhas, para cumprirmos o resto da nossa jornada aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.